Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar um dos direitos fundamentais mais cobrados nas provas. Nós vamos falar da inviolabilidade domiciliar, presente no artigo 5º, inciso 11 da nossa Constituição. Observe que a inviolabilidade domiciliar está dentro do grupo dos direitos de privacidade. Quando a Constituição protege os nossos lares, as nossas casas, como espaços invioláveis, na realidade, o que a Constituição está protegendo é a vida privada, a intimidade, que também é considerado direito fundamental. Tudo bem? Então, olha só. Diz a Constituição, no artigo 5º, inciso 11, que a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou durante o dia por ordem judicial. Observe que a Constituição deixa bem claro: ninguém pode entrar na casa de ninguém sem o consentimento do morador. E aqui, pessoal, toda a atenção. É muito comum nas provas de direito constitucional a substituição do termo morador pelo termo proprietário. Na prática, pessoal, tanto o proprietário, se ele mora naquela residência, como qualquer morador, pode alegar o direito de inviolabilidade domiciliar e impedir que alguém adentre aquela casa. Tudo bem? Tranquilo? Outro ponto importante. Claro que a inviolabilidade domiciliar não é um direito absoluto, pode ser relativizado. E nós vimos aí, existem 4 situações em que a casa pode ser restrita, né? Esse direito pode ser restrito. Quais são essas 4 situações? Observe que são situações de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou durante o dia por ordem judicial. Fernando, repete aí, por favor, quais são as 4 situações em que é possível adentrar a casa sem o consentimento do morador? Situações de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou durante o dia por ordem judicial. Vamos para a primeira situação, flagrante delito. Imagine que a polícia está passando em frente a uma determinada residência, de repente ela percebe que ali dentro está ocorrendo um crime. Claro que a polícia pode adentrar na residência para agir sobre aquela situação, independentemente se o morador concorda ou não. E aqui, pessoal, a qualquer horário, durante o dia, durante a noite. Um outro exemplo seria a polícia em perseguição. Imagine, você sabe que o flagrante delito também ocorre nas situações de perseguição, ali também configura flagrante. O bandido, fugindo da polícia, entra em uma determinada residência. É possível a entrada sem um consentimento do morador? Claro, pessoal, com certeza é possível entrar. Então, primeira situação, flagrante delito. Segunda situação, segunda exceção, situações de desastre. Imagine que parte de uma casa desabou. As pessoas estão preocupadas. Precisa autorização para entrar e tentar ajudar alguém que possivelmente está ali debaixo dos escombros? Com certeza não precisa da autorização. Então, desastre é a segunda situação que permite a entrada. Terceira situação, para prestar socorro. É quase um desdobramento da segunda. Imagine que uma determinada residência está em chamas, certo? Está havendo um incêndio, o corpo de bombeiro chega até o local. Claro que, da mesma forma, não precisa de autorização do morador. Mesmo que ele se negue, o corpo de bombeiro pode adentrar a residência para apagar as chamas. Pois aqui nós temos a terceira situação, que é a situação de necessidade de prestar socorro. E aqui, pessoal, a mais importante é a ordem judicial. É possível entrar em uma residência, mesmo que o morador se negue com a ordem judicial. No entanto, essa ordem judicial só tem validade durante o dia. As outras situações, flagrante delito, desastre, prestação de socorro, a qualquer hora é possível entrar sem o consentimento do morador. Mas a ordem judicial só tem validade se for durante o dia. Tudo bem? Então vamos lá. Imagine que você está na sua casa, em um belo domingo à noite, assistindo lá a um programa de televisão, se balançando na sua rede. De repente você escuta a campainha da sua casa tocar.
Você vai até a porta e ali você encontra a autoridade policial, o oficial de justiça querendo entrar na sua residência à noite. Lógico, você, conhecedor dos seus direitos constitucionais, vai se opor, dizendo que aquela ordem judicial só tem validade durante o dia. Tudo bem, pessoal? Então, quais são as 4 situações em que é possível adentrar a casa sem o consentimento do morador? Situações de flagrante delito, desastre para prestar socorro ou durante o dia por ordem judicial. Outro ponto importante: o que é dia para fins constitucionais? A Constituição não diz. Então, a gente vai recorrer o quê? À doutrina e à lei infraconstitucional. A doutrina diverge bastante. Parte da doutrina, e esse é o critério mais utilizado, pessoal, diz que dia é o período que vai do amanhecer ao anoitecer, de 6 da manhã às 18 horas. No entanto, outra parte da doutrina vai divergir. Diz assim: é impossível utilizar esse critério, porque existem regiões no país que amanhecem e escurecem em horários distintos. Então, o critério não pode ser das 6 às 18. Vamos utilizar outro critério? Da aurora ao crepúsculo, do amanhecer ao anoitecer, em razão das diferenças de horário em que esses fenômenos acontecem. Então, existe aqui uma divergência na doutrina, mas a lei infraconstitucional também tem posicionamentos aí que a gente fica meio... Olha só, o Código de Processo Civil entende que esse horário aí é das 6 da manhã às 20 horas. Mas, se você for lá na lei de abuso de autoridade, você vai perceber que é diferente. De acordo com a lei de abuso de autoridade, manhã e noite é o período aí do intervalo entre as 5 da manhã e as 21 horas. Então, observe como existe essa divergência. O que ocorre? Quando esse conteúdo é cobrado, dificilmente, pessoal, nas provas, o examinador vai cobrar essa questão de horário. O que ele vai querer é o seu conhecimento quanto à ideia de que a ordem judicial só tem validade durante o dia. Tudo bem? Tranquilo isso aqui? Então não esqueça disso aí. Quais são as 4 situações em que a casa pode ser, esse conceito, né, de violabilidade, ele pode ser restringido? Em 4 situações: flagrante delito, desastre para prestar socorro ou durante o dia por ordem judicial. Outro ponto importante é a gente entender o que é casa. O que se equipara à casa? Ora, pessoal, aqui a jurisprudência vai nos ajudar. Não só a jurisprudência, como também a lei infraconstitucional. O artigo 150 do Código Penal, parágrafo 4º, vai dizer para a gente lá o que é casa. Casa é qualquer compartimento habitado ou qualquer espaço privado, ou seja, não aberto ao público, que alguém utiliza para fins profissionais. Então, vamos para os exemplos práticos, né? Casa é qualquer compartimento habitado. Então, a gente pode pensar, por exemplo, no quarto de pousada. A gente pode pensar no quarto de hotel. Se você está ali dentro daquele ambiente, habitando por um período, entra no conceito de casa. Torna-se um espaço inviolável, né? Então, quarto de pousada, quarto de hotel. A gente pode pensar também em escritórios profissionais. Por exemplo, o escritório de um advogado, o escritório de contabilidade, também entram nesse conceito de casa. A gente pode pensar também, pessoal, na bulé de caminhão, já tem entendimentos nesse sentido. Todos nós sabemos que o caminhoneiro, ele passa ali 2 semanas, 3 semanas viajando. Quando ele para, ele faz do caminhão o seu espaço de descanso, é como se fosse uma casa. Então, também se torna um espaço inviolável. Então, pessoal, lembre desses pontos que eu falei aqui. Primeira coisa, eu comecei o vídeo dizendo que a inviolabilidade domiciliar está dentro do grupo dos direitos de privacidade. Falei também que, via de regra, a casa é um espaço inviolável, ninguém pode entrar sem o consentimento do morador, mas esse direito não é absoluto. Logo, pode ser relativizado. E é relativizado em 4 situações. Quais são elas? É possível entrar sem o consentimento do morador em caso de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou durante o dia por ordem judicial. Lembrem, ordem judicial somente durante o dia. As outras exceções, a qualquer horário. O que é dia? Vai depender
do critério doutrinário, né? Vai depender do que a lei fala, né? Da situação concreta. Outro ponto importante é entender o que é casa. O conceito de casa é um conceito amplo, é um conceito lato. Qualquer espaço habitado ou qualquer espaço privado não aberto ao público que alguém utiliza para fins profissionais. Tudo bem? Pessoal, então é isso. A gente fica por aqui. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve aí no canal, deixa o like, divulga entre os amigos. Toda semana tem um vídeo novo, um conteúdo de constitucional, sempre com abordagem direta, clara e objetiva para te fazer entender de vez o direito constitucional. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Tchau, tchau. Fui!